Sabe aquela história de que para ter uma mente forte precisa de muita força de vontade? E se, na verdade, a chave tivesse na biologia do nosso cérebro? É isso que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar de cabeça na neurociência dos hábitos para entender como pequenas, mas pequenas mesmo, mudanças podem criar uma resiliência nossa inabalável. Pois é, o que a neurociência realmente tem a dizer sobre o poder dos hábitos? Essa pergunta aqui é o nosso ponto de partida. Porque, vamos combinar, entender a resposta para isso é o primeiro e talvez o mais importante passo para a gente conseguir assumir o controle daqueles padrões que rodam no automático, sabe? Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai desvendar o segredo do cérebro. Depois, vamos falar sobre o poder das microvitórias. Isso aqui é muito legal. Na sequência, como reprogramar a mente e também como ter um cérebro à prova de estresse. E para fechar com chave de ouro, um roteiro diário da mente. Tudo bem prático. Então, bora começar. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto, o segredo do cérebro. Aqui a gente vai direto na base de tudo, né? Para entender como é que o nosso cérebro cria esses atalhos. Esses que a gente chama de hábitos. E aqui está o conceito central de tudo, o famoso loop do hábito. Pensa nele como se fosse o sistema operacional do cérebro, sabe? O grande objetivo dele é economizar energia. Ele simplesmente automatiza um monte de coisa para que a parte pensante do cérebro, o córtex pré-frontal, fique livre para se preocupar com decisões mais difíceis, mais complexas. E como é que esse loop funciona? Bom, é um processo de 3 passos, bem simples de entender. Primeiro vem o gatilho, é o sinal, o começa agora. Depois vem a rotina, que é a ação em si, seja ela física, mental, tanto faz. E por último, mas super importante, a recompensa. É aquele prêmio que faz o cérebro pensar: opa, gostei disso, vamos guardar essa sequência para repetir depois. Então, o grande lance aqui é o seguinte: consistência não é só disciplina, é biologia pura. Formar um hábito não tem a ver com ter uma força de vontade de ferro, e sim com fortalecer as conexões entre os neurônios. É um processo físico que acontece lá dentro do cérebro. Beleza. Agora que a gente entendeu a base, vamos para uma parte que eu acho fascinante: o poder das microvitórias. Como é que ações minúsculas, quase insignificantes, podem causar um impacto, uau, gigantesco no nosso cérebro. A mágica, ou melhor, a química por trás da motivação, está aqui. Cada coisinha que a gente termina, por menor que seja, libera dopamina no cérebro. E a dopamina é aquele neurotransmissor do prazer, da motivação. É como se o cérebro desse uma pequena recompensa química, o que faz a gente se sentir bem e querer mais. Isso cria um ciclo super positivo de progresso. E o mais legal é que os benefícios vão se somando. Sabe o cansaço de ter que decidir tudo o tempo todo? Pois é, essas pequenas vitórias diminuem isso. Elas também fortalecem a nossa autoeficácia, que é basicamente acreditar na nossa própria capacidade de fazer as coisas. E com o tempo, tijolinho por tijolinho, isso constrói uma fortaleza de confiança interna. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita, né? A força mental nasce da soma invisível das microvitórias diárias. Ninguém fica resiliente da noite para o dia por causa de um único grande evento. É a soma, a acumulação diária dessas pequenas conquistas que faz toda a diferença. Ok, então a gente já entendeu a ciência por trás. Mas e na prática? Como é que a gente usa tudo isso para reprogramar a mente e finalmente substituir aqueles hábitos que a gente não quer mais? E aqui vem o grande pulo do gato. A neurociência mostra uma coisa muito clara. Não adianta tentar apagar o mau hábito. É praticamente impossível. A gente precisa substituir. O segredo é exatamente esse: manter o gatilho e a recompensa, mas trocar a rotina que fica no meio do caminho. Olha esse exemplo aqui, é perfeito. O gatilho, acordar. Ele continua o mesmo. A necessidade por trás do hábito, talvez um estímulo para começar o dia, também. O que muda? A rotina. Em vez de pegar o celular, a pessoa faz uma meditação curta. A recompensa final muda. Vai para uma sensação de calma. Parece simples, né? Mas para o cérebro essa troca é muito, muito eficaz. Então, como fazer essa troca? É um processo de 3 passos. Primeiro passo: identifique o gatilho. O que exatamente dispara o hábito? É a hora do dia? É uma emoção? Um lugar? Segundo, interrompa o loop. Crie uma pausa consciente. Pode ser algo simples como respirar fundo 3 vezes. Isso quebra o piloto automático. E terceiro, redesenhe o ambiente. Torne a rotina boa mais fácil de fazer e a ruim bem mais difícil.
E isso nos leva de volta à ideia principal. Mudar hábitos não é sobre ter uma força de vontade sobre-humana. É sobre ser inteligente, sobre design. É projetar um sistema que funcione a nosso favor. Em outras palavras, é trabalhar com o nosso cérebro e não ficar dando murro em ponta de faca contra ele. Certo. Agora vamos um passo além. Como a gente pode usar essa mesma lógica dos hábitos para construir um cérebro que lida melhor com o estresse? Um cérebro mais calmo, mais resiliente? Existem 3 hábitos que são verdadeiros superpoderes para isso. Primeiro, a meditação. Ela ajuda a diminuir a atividade na amígdala, que é tipo o centro do medo do cérebro, o botão de pânico. Segundo, exercício físico. Ele libera aquele coquetel químico incrível de endorfina, serotonina, dopamina, tudo que ajuda a estabilizar o humor. E terceiro, um sono de qualidade. Dormir bem é como ter uma equipe de limpeza noturna para o cérebro, que varre todo o lixo neural que a gente acumulou durante o dia. No fim das contas, a conclusão é uma só, e é muito clara. Cuidar do corpo é cuidar do cérebro, e cuidar do cérebro é cuidar da mente. Não dá para separar uma coisa da outra, elas estão totalmente conectadas. Bom, agora vamos para a parte mais prática de todas. Vamos juntar tudo o que a gente conversou até aqui e montar um roteiro diário, um plano simples para ter uma mente mais forte no dia a dia. Começando pela manhã, a ideia aqui é iniciar o dia com intenção e não no piloto automático. Então a sugestão é: evite o celular logo nos primeiros minutos. Primeiro, hidrate o corpo. Depois, defina uma intenção mental para o seu dia. E, se possível, faça algum exercício físico bem rápido, só para ativar o córtex pré-frontal e preparar o cérebro para o foco. E durante o dia? Aqui o jogo é de manutenção. Fazer pequenas pausas, tipo a cada 90 minutos, ajuda demais. Sentiu que o foco está indo embora? Use algumas respirações profundas para se recentrar. E, claro, lembre-se de reconhecer e celebrar as pequenas tarefas que for concluindo. Isso mantém a dopamina circulando e a energia mental lá em cima. Chegou a noite, o objetivo muda. Agora é hora de desacelerar. O ideal é se desconectar das telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Use esse tempo para refletir sobre 3 pequenas vitórias do dia, por menores que sejam. Crie um ritual que relaxe, diminui as luzes, uma leitura leve. Isso tudo avisa o cérebro que está na hora de desligar e se recuperar de verdade. Porque no final, é tudo sobre isso. A força mental não é construída em um único dia de esforço heróico. Não mesmo. Ela é construída diariamente, com consistência. Então, para a gente amarrar tudo, a grande mensagem que a neurociência nos traz é sobre o poder da neuroplasticidade. Ou seja, o nosso cérebro é plástico, ele é moldável, ele não é fixo. Cada pequena, minúscula escolha que a gente repete dia após dia está literalmente esculpindo quem a gente vai se tornar. A orientação, portanto, não podia ser mais clara e, ao mesmo tempo, poderosa. Comece pequeno, seja constante. E observe como, aos poucos, o cérebro se transforma na principal força de cada um. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Uma reflexão para levar daqui. Com tudo isso em mente, a questão que fica é: qual microvitória será a primeira?